Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a parte física da Europa. Especificamente vamos falar um pouquinho sobre relevo, sobre a morfologia do território europeu, certo? Vejam bem, a maneira como ocorreu a ocupação e organização do espaço geográfico europeu foi influenciada pelo litoral extremamente recortado que o continente possui. Ele tem formas, tamanhos variados, muitas ilhas, penínsulas e mares interiores. Se você ver bem, todo esse litoral extremamente recortado e grande acaba facilitando a ocupação do continente europeu, porque é muito mais fácil para as pessoas se estabelecerem e fundarem pequenas aldeias, isso lá no início da história, em locais com abundância de água, de pesca e de outros recursos, e normalmente os litorais são assim. Muito mais difícil é se estabelecer num local cheio de montanhas. Por isso que a ocupação do território europeu, assim como a ocupação da maioria dos continentes e dos locais, ela vem começar a partir dos litorais, a partir do mar, certo? Se a gente parar para olhar, os limites do continente europeu são um pouquinho diferentes do resto do mundo. Por exemplo, quando observamos as Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, nós podemos perceber que elas estão, todos os limites da América ou das Américas estão nos oceanos. O Oceano Pacífico de um lado, o Oceano Atlântico de outro. Quando olhamos para a África, embora tenha aqui uma pequena porção de terra ligada e nós também tenhamos uma proximidade muito grande aqui com a Europa, que todavia não chega a se tocar o território, todavia ele é um continente que está bem separado dos demais. Quando a gente vai falar sobre a Oceania, então não preciso nem falar muito, embora aqui na Nova Guiné tenha aqui uma separação terrestre entre a Ásia e entre a Nova Guiné, mas é um caso excepcional. Toda a Oceania é formado pelo grande continente da Austrália e o restante por ilhas. Agora, quando falamos em Ásia e Europa, as coisas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque existe uma grande divisão terrestre entre esses dois continentes. A Europa é um continente de transição. Os povos antigos passavam por ali para negociar, passavam por ali para se deslocar e muitos acabavam morando por ali. Isso facilitou muito, mas muito mesmo, a ocupação do território europeu. Então aqui já temos dois aspectos físicos que influenciaram na importância que a Europa teve ao longo da história. Vejam bem, é um pouco difícil de a gente determinar exatamente onde que é a Europa e onde que é a Ásia. Porque quando a gente olha por critérios econômicos e sociais, a gente divide de uma forma. Quando olhamos por critérios físicos, nós acabamos dividindo de outra forma. Então vamos deixar essa discussão por um outro momento, certo? Vejam bem, muito importante que a gente note isso. A Europa, o relevo europeu, assim como todo relevo, ele é basicamente constituído de grandes planaltos, grandes e extensos planaltos, na verdade, planícies e maciços montanhosos, dobramentos modernos e maciços antigos. Olhem bem, o continente europeu ele apresenta planícies e baixos planaltos em grande parte do seu território. As áreas montanhosas elas estão concentradas ao sul, aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Estão concentradas ao sul, ao norte, quando viemos para cá, nós vamos perceber novamente extensas áreas montanhosas e também na divisa com o continente asiático. Notem bem que quando a gente olha o mapa, deixa eu abrir um pouquinho melhor para nós vermos aqui, eu já estava muito longe. Quando olhamos o mapa, essa pequena mancha branca, na verdade não tem nada de pequena, são os montes Urais, estão dentro do território russo, na verdade uma cadeia montanhosa e ela que divide o território da Rússia europeia e o território da Rússia asiática. Então os montes Urais são aqueles que fazem a divisão natural entre Europa e Ásia, certo? Olhem bem, as principais entre
As formas de relevo do continente europeu podem ser encontradas nas planícies, baixos planaltos, as cadeias montanhosas. As cadeias montanhosas são formadas por dobramentos modernos, que são formações rochosas recentes, e por maciços antigos, que são os primeiros blocos rochosos formados na Terra. A grande diferença entre eles: dobramentos modernos são mais pontiagudos, têm um relevo mais acidentado. Já maciços antigos, por terem passado aí eras e mais eras geológicas sendo aplainadas pela erosão, elas acabam tendo um relevo menos acidentado e mais baixo, certo? As planícies europeias são muito importantes porque é dela que os europeus retiram, ou pelo menos retiravam ao longo da história, os seus alimentos. Elas têm altitudes médias inferiores a 200 metros, foram muito urbanizadas, isso significa que tem muita gente morando ali. São áreas normalmente planas, com uma gigantesca fertilidade natural, ou seja, por ser plano e ter fertilidade, por estar próximo da água, isso favorece e muito a agricultura, certo? Vejam bem, atualmente as planícies formam um terreno propício à agricultura mecanizada, que é aquela feita com trator, ceifadeira, tudo mais, que precisa de um terreno plano, o que ocorre em toda a faixa central plano do continente, desde a Espanha, França, Rússia e Ucrânia. Quando a gente olha o mapa assim mais do alto, a gente pode perceber essas extensas áreas verdes que normalmente são planícies, certo? Se você olhar aqui na parte de baixo, você vai ver a elevação dos terrenos onde o mouse está posicionado. Por exemplo, aqui nesta pequena mancha de floresta, o terreno tem 109 metros de elevação ao nível do mar, isso quer dizer que é uma planície. Quando a gente vem em direção, por exemplo, aos Alpes, já vai para mais de 2.000 metros de elevação, é uma grande cadeia montanhosa, uma cordilheira. Então, quando observamos, a Europa tem muitas planícies agriculturáveis, planícies que vão fornecer bastante alimento. Também outro ponto importante do relevo europeu são as cadeias montanhosas. As cadeias montanhosas concentram-se na região sul de toda a Europa, certo? Norte para cima, sul para baixo. Então, cadeias montanhosas vindo na região sul, como a cadeia montanhosa da Espanha, como os Alpes, como os Apeninos, como aqui também nós temos os Cárpatos, os Alpes dinábicos, enfim, temos várias cadeias montanhosas ao sul da Europa. Mas também nós vamos encontrar algumas ao norte, que são aqui os Alpes escandinavos principalmente, alguma cadeia montanhosa aqui na Islândia, embora seja pequena. E também a gente vai encontrar, como eu já mencionei, os montes Urais que fazem a divisão entre a Europa e entre a Ásia, certo? Quando nós observamos isso, fica fácil entender por que em muitas regiões existe uma grande urbanização, muita gente morando, e outras poucas, porque na verdade o relevo não favorece, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Até a próxima, semana que vem nós talvez falaremos um pouco sobre o clima, não sei se com um vídeo ou não, mas vamos ver um pouco de clima da Europa e como que o relevo impacta no clima, ok? Leia o texto de apoio e bons estudos!